Filipenses capítulo 3, versos 17 ao 21, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos, ó Pai, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a nos concentrarmos na Tua palavra, olharmos para ela com toda atenção, ouvirmos com toda atenção, tirarmos qualquer outra preocupação de outra coisa nesse momento, mas estarmos com os olhos fitos, os ouvidos atentos, o coração aberto, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Filipenses capítulo 3, versos 12 ao 16, Paulo usou a analogia de um atleta para mostrar que a vida cristã é uma maratona e que temos que prosseguir em direção à meta, o propósito pelo qual Cristo entregou a sua vida por nós. Agora em Filipenses 3, 17 ao 21, um texto que nós lemos, Paulo usa a analogia da cidadania, para mostrar que, como cidadãos dos céus, devemos viver de forma diferente daqueles que são cidadãos desta terra. Como vimos em nosso primeiro estudo, Filipos era uma colônia romana. Os filipenses usavam vestimentas romanas e copiavam os costumes romanos. E para esses cristãos que viviam uma cidade que se orgulhava de sua cidadania romana, Paulo está dizendo, vocês têm uma cidadania superior à de Roma, vocês são cidadãos dos céus. No entanto, ao que tudo indica, havia alguns mesmo na igreja que professavam ser cristãos, mas cujas vidas revelavam que não eram verdadeiros cidadãos dos céus. Então Paulo adverte o rebanho desse perigo e os incita a permanecer firmes no Senhor. Queridos irmãos, a palavra andar que aparece aqui nos versos 17 e 18 revela dois modos de vida diferentes, um certo e o outro errado. Primeiro vamos olhar para a forma como não devemos viver e em seguida como devemos viver. Em primeiro lugar, os cristãos não devem viver apenas como cidadãos dessa terra. Veja o que diz o verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem eram esses falsos mestres? Paulo estava angustiado, porque essas pessoas reivindicavam ser cristãs, mas não viviam como cristãos. Alguns comentaristas pensam que esses inimigos eram judaizantes, a quem Paulo já havia advertido anteriormente. Mas vejam, o problema com esse ponto de vista é que as pessoas em Filipenses 3, 18 e 19 parecem mais inclinadas à vida solta e licenciosa do que as práticas legalistas dos judaizantes. Como seu maligno mestre Satanás
Eles eram enganadores, disfarçando-se como mensageiros de Cristo, anjos de luz e servos da justiça. E eles se tornaram parte da igreja. A sua sutileza os tornava excepcionalmente perigosos. Assim, esses falsos mestres eram aqueles que transformaram a liberdade cristã em libertinagem. Gálatas 5 nos adverte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Note que Paulo diz que esses indivíduos são inimigos da cruz de Cristo e não inimigos de Cristo. Isso sugere que esses indivíduos eles podem procurar se identificar com Cristo, mas eles diminuem ou distorcem o que a cruz representa. Embora seja uma carta repleta de alegria, Paulo advertiu os filipenses contra os inimigos da cruz de Cristo com lágrimas. Paulo era um homem que se preocupava com a igreja e a situação dos pecadores perdidos, ou a ameaça às suas congregações amadas, muitas vezes o faziam chorar. Em Atos 20, a partir do verso 18, ele diz que desde o primeiro dia em que entrou na Ásia, ele servia ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que lhe sobrevieram. No verso 31 de Atos, ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Em Romanos 9, Paulo escreve a respeito da incredulidade dos judeus. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Em 2 Coríntios 2,4, Paulo disse: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Vejam, irmãos, Paulo ficou desolado quando reconheceu os estragos que os falsos mestres podiam causar na igreja de Filipos. Sem dúvida, também chorou sobre o destino dos falsos mestres. Paulo está profundamente preocupado com essas pessoas e sobre a influência que poderiam exercer sobre a igreja em Filipos. Os inimigos da cruz diminuem o seu valor, enfatizando o valor ou mérito humano, além do que Cristo fez na cruz. Eles levantam o homem caído e derrubam o Deus Santo. Esses inimigos sustentavam a filosofia dualista prevalecente no pensamento grego. Eles ensinavam que o espírito era bom e a matéria era má. Assim, o corpo é incuravelmente mau, não importa o que se faça com ele. De sorte que os seus desejos podem ser saciados, não importam quais sejam. Nesse pensamento, uma pessoa pode se entregar a uma vida desenfreada de pecado. Um abismo chama outro abismo, até que ele chega no fundo do poço. Observe que enquanto os judaizantes acrescentavam a lei de Moisés ao Evangelho, os falsos mestres gentios subtraíram o Evangelho. E lamentavelmente, irmãos, esse mesmo espírito de libertinagem ainda é ensinado em nossos dias. Muitas vezes as pessoas querem os benefícios do Evangelho, mas não querem viver de fato o Evangelho. Dizem amar Jesus Cristo, mas não seguem verdadeiramente o que Ele diz em Sua palavra. Não estão dispostos a renunciar às suas vontades, os seus desejos, a fim de viver de acordo com a palavra de Deus. Em seguida, Paulo deu 4 marcas dos inimigos da cruz no versículo 19. Em primeiro lugar, o destino deles é a perdição. É o que diz o verso 19, a parte A.
Paulo está se referindo aqui ao castigo eterno, não a algum julgamento temporal. O ensino uniforme da Escritura é que aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus na cruz, eles serão lançados no lago de fogo, onde vão suportar a punição eterna. Deus estabeleceu que o fim deles será conforme as suas obras. O fim deles é a morte. Os inimigos da cruz de Cristo receberão o salário conquistado por seus pecados. Romanos 6 diz, porque o salário do pecado é a morte. Entretanto, a palavra perdição não é o mesmo que aniquilamento. Não significa que cessarão de existir. Pelo contrário, 2 Tessalonicenses 1,9 diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo, eles adoram a si mesmos. O verso 19 ainda diz, o Deus deles é o ventre. Os falsos mestres serão condenados porque não adoravam a Deus, mas inclinavam-se aos seus impulsos sensuais, aos seus desejos. Eles viviam apenas para os prazeres temporais dessa vida. Queridos irmãos, nós podemos desfrutar de muitos prazeres nessa vida, mas se removemos Deus do centro da nossa alegria e o substituímos por algum prazer terreno, nós somos culpados de idolatria. Terceiro, eles invertem os padrões morais, a glória deles está na sua infâmia. Esta é uma descrição daqueles que se orgulham de seus excessos. Por exemplo, a embriaguez, a promiscuidade. É um estilo de vida que diz, pastor, eu não preciso de Deus. Eu faço o que quero com a minha liberdade. Eles não apenas levavam a bom termo seus maus desígnios, mas ainda se vangloriavam disso. São como aqueles que o profeta Isaías descreveu. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Porém, o que eles não imaginam é que são escravos da sua própria luxúria. Quarto lugar, eles se preocupam apenas com as coisas deste mundo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esta é uma declaração sumária. Esses indivíduos colocaram o coração e a esperança nas coisas do mundo. Tiago perguntou, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em 1 João 2 está escrito, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se por um lado os judaizantes se concentravam em cerimônias, em festas, em sacrifícios, em luas novas, sombra das coisas que haveriam de vir, os libertinos se concentravam nos prazeres sensuais do mundo. Infelizmente, irmãos, essas pessoas estavam na igreja, declaravam conhecer a Cristo, mas não andavam verdadeiramente com Cristo. Eles precisavam se arrepender dos seus pecados, assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor, abandonar o velho homem, as velhas práticas e viver em novidade de vida. Filho, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus quer o teu coração inteiro para Ele, não apenas em parte, não apenas obedecer em parte, mas o teu coração inteiro para o Senhor. Segundo lugar, os cristãos devem viver como cidadãos dos céus, pois a nossa pátria, diz o verso 20, está nos céus. Assim como ser cidadão de Roma significava viver de maneira diferente daqueles que não tinham tal privilégio, assim também, dois fatos distinguem os cidadãos dos céus. Primeiro, os cidadãos dos céus seguem exemplos piedosos. O verso 17 assim diz, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo não está sendo aqui arrogante.
Ele exorta os irmãos para que sejam seus imitadores, como porque ele é um imitador de Cristo. Ele procurava viver uma vida íntegra diante do Senhor. Ele procurava viver longe do pecado e de toda aparência do mal. Ele amava a palavra de Deus, ele procurava obedecer a Deus, ele vivia em prol da obra do Senhor, ele gastou a sua vida a serviço do Senhor. Por isso em Atos 20, 24 ele disse: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, quanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por essa razão, ele disse nessa mesma carta que o viver para ele era Cristo e o morrer seria lucro. Em seus sofrimentos, ele chega a dizer que foi-lhe dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também padecer por ele. Foi-lhe dado o privilégio de se identificar com Cristo. Em Filipenses 2, ele disse: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ao olhar para mim, eu quero que vocês olhem para Cristo. Convém que Ele cresça e que eu diminua, que Cristo apareça e que eu desapareça. Paulo não era perfeito, mas ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça o que ficou para trás, siga em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Paulo não era perfeito, mas a sua vida era um exemplo de como os crentes deveriam viver. Ele também acrescenta que havia outros, provavelmente referindo-se a Timóteo e Epafrodito, homens como eles, que andavam com Deus. Meus irmãos, como é importante em nossa vida ter um referencial, um exemplo piedoso. Por isso eu te pergunto hoje: quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Quem está diante de você mostrando o caminho, apontando os lugares ásperos na estrada e certificando-se de que você não faça uma curva errada? Todos nós precisamos de pessoas assim em nossas vidas. Agora deixe-me fazer outra pergunta: quem está seguindo você? Você é capaz de dizer ao seu cônjuge, aos seus filhos, ou aos seus irmãos em Cristo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo? Segundo, os cidadãos dos céus esperam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele prometeu que viria para morrer pelos nossos pecados e cumpriu a sua palavra, Jesus também prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Em João 14, quando seus discípulos estavam angustiados, Ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Paulo diz que a nossa pátria não é terrena, mas celestial. Isso significa que, embora os crentes vivam neste mundo, eles são cidadãos dos céus. Os cristãos possuem uma dupla cidadania. Assim, a nossa vida deve retratar a nossa posição em Cristo. Nunca devemos esquecer que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas aguardando ansiosamente a segunda vinda de Cristo.
A frase aguardamos o Salvador aqui, ou esperando ansiosamente o nosso Salvador, fala de uma antecipação zelosa, irmãos. No grego clássico, essa palavra tem a ideia de uma criança em pé, na ponta dos pés, à espera do pai que volta para casa no final do dia, depois do trabalho. Assim deve ser a vida do crente. Devemos ter esse mesmo tipo de fervor, devemos ter esse mesmo anseio, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Se amamos a vinda de Cristo, irmãos, um dia receberemos a coroa da justiça, pois em 2 Timóteo 4,8 diz que ela está guardada para todos aqueles que amam a sua vinda. Quando Cristo voltar, Paulo diz que receberemos algo precioso. O texto diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ah, meus irmãos, o nosso corpo de humilhação, isto é, esse corpo corruptível, que está sujeito à dor, à doença, à enfermidade e à morte, e propenso ao pecado. E aqui eu me lembro a história de um pastor que ficou tetraplégico. No dia em que ele sofreu um acidente de carro, que deixou naquele estado, um homem que estava no leito ao lado, no hospital, disse para ele: onde está o teu Deus agora? Por que ele não te cura? E ele respondeu: mas eu já estou curado. É só uma questão de tempo, pois no céu eu vou andar. Paulo está dizendo que um dia esse corpo será transformado como o corpo glorioso de Cristo. Não mais sofrimento, não mais doença, não mais a morte, não mais luto, choro ou tristeza, não mais a corrupção ou presença do pecado. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz: pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Em 1 Tessalonicenses 4 está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, estaremos para sempre com o Senhor. Nós deixaremos esse corpo, nós receberemos um corpo novo, glorificado como de Cristo, longe de qualquer enfermidade, qualquer doença, da morte, de luta ou tristeza. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele virá entre as nuvens em poder e glória para buscar a sua igreja. Uma vez que esse é o nosso futuro glorioso, irmãos, ele deve ter profundas implicações para o nosso presente. Não devemos viver com medo. Devemos viver com fé. Devemos viver com confiança no Senhor. Devemos descansar o nosso coração nele. Descanse o teu coração no Senhor. O que é que te aflige? O que é que tem te abalado a sua fé? Quando estava vindo em direção à igreja, ouvindo um programa no rádio, de Augusto Nicodemos,
respondendo uma pergunta, uma indagação de alguém que estava muito aflito, dizendo que tudo dava errado na sua vida. De como assim? Todas as coisas nos cooperam para o bem, por que está tudo dando errado na minha vida? Por que eu estou passando por isso ou aquilo? E nós podemos descansar no Senhor, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não necessariamente tudo o que eu quero, as minhas vontades serão satisfeitas nessa vida, na terra, mas há um fim glorioso pelo qual todas as coisas estão cooperando, pelo qual o Senhor está preservando a sua vida, pelo qual Ele nos faz perseverar nessa carreira até o fim. Todas as coisas vão cooperar para o bem e para a glória do Senhor. Por isso descanse o teu coração no Senhor. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Isto é, Ele transformará o nosso corpo pelo mesmo poder que lhe permite governar o universo. Hebreus 1 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, disse: E todos os anjos de Deus o adorem. Aquele que sujeita o universo inteiro ao seu controle soberano, aquele que tem o poder para transformar o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, que todos os anjos de Deus e a igreja do Senhor o adorem. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, hoje o Senhor nos chama pela Tua palavra a assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Aqueles que estão cambaleando na estrada, aqueles que não estão com o coração inteiro ali diante do Senhor. É o Senhor quem nos chama hoje pela sua palavra. Filho, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho, dá-me o teu coração. É o teu coração por inteiro, completo, submisso à minha vontade, amando ao Senhor de todo o coração, colocando o Senhor como prioridade na sua vida, em primeiro lugar. O Senhor nos chama, Pai, a assumir um compromisso verdadeiro, sincero com o Senhor. E o Senhor também nos consola pela sua palavra do futuro glorioso que o Senhor tem preparado para nós, que já foi conquistado em Cristo. Nós já somos mais do que vencedores, por meio daquele que venceu, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, e vive sempre a interceder por nós. Há algo glorioso preparado para aqueles que o amam, que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso descanse o seu coração no Senhor, filho. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e viver para a Tua glória. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.